O Japão é um país que, para nós do Ocidente, parece existir em uma realidade completamente diferente. Sua cultura, seus costumes, suas tradições, tudo possui uma identidade própria. E quando falamos sobre terror, essa diferença fica ainda mais evidente. Enquanto muitas histórias ocidentais dependem de sustos repentinos e criaturas grotescas, o terror japonês costuma seguir outro caminho. Ele prefere o silêncio. A sensação de estar sendo observado. Aquela estranha impressão de que existe alguma coisa no ambiente, mesmo quando não conseguimos enxergar absolutamente nada. Talvez isso tenha relação com a própria cultura japonesa, marcada por séculos de mitos, crenças e histórias sobre o sobrenatural. Yurei, espíritos presos ao mundo dos vivos. Yokai, criaturas que habitam lugares esquecidos e podem assumir as formas mais bizarras. E lendas que continuam sendo contadas até os dias de hoje. Mas existe uma coisa ainda mais perturbadora. Algumas dessas histórias não ficaram apenas no passado. Existem relatos de pessoas que afirmam ter registrado figuras estranhas, aparições e acontecimentos que simplesmente não parecem fazer sentido. E é exatamente isso que vamos investigar hoje. No vídeo de hoje, vamos voltar ao Japão para conhecer mais algumas das aparições e assombrações mais perturbadoras registradas por câmeras. Então apague as luzes. Coloque os fones. E prepare-se. Porque algumas coisas podem até parecer humanas. Até você olhar mais de perto. Para começar, temos uma gravação que parece completamente normal. 3 jovens estão reunidas em volta de uma mesa, conversando e fazendo uma transmissão ao vivo para um programa local. Nada parece fora do comum. Até que, em determinado momento, uma delas acaba deixando o celular cair. O aparelho desliza pelo chão e para próximo de um móvel. E é justamente quando a câmera fica naquela posição que algo extremamente estranho aparece. Na tela, podemos perceber aquilo que parece ser um olho. Por alguns segundos, é difícil entender exatamente o que estamos vendo. Mas quando uma das garotas se abaixa para pegar o celular, a imagem fica ainda mais perturbadora. Debaixo do móvel, parece existir um rosto. Um rosto humano, parcialmente escondido e comprimido em um espaço onde, aparentemente, não deveria haver ninguém. O mais estranho é que nenhuma das 3 parece perceber absolutamente nada. Elas continuam agindo normalmente. Quem percebe a presença daquela figura são as pessoas que estavam acompanhando a transmissão. E a reação delas é imediata: gritos. Confusão. As jovens não entendem o motivo do desespero até perceberem o que a câmera acabou registrando. O que exatamente estava escondido debaixo daquele móvel? Agora vamos para uma gravação ainda mais estranha. Um jovem casal estava dirigindo pelas ruas de Tóquio durante a noite. A viagem parecia completamente normal. Até que, em determinado momento, alguma coisa surge repentinamente no meio da estrada. O motorista não consegue reagir a tempo. E aparentemente, ele atropela aquilo. Se voltarmos à gravação e diminuirmos a velocidade, conseguimos perceber algo ainda mais perturbador. A silhueta parece ter o formato de uma pessoa. Pelas características da imagem, algumas pessoas chegaram a dizer que parecia uma estudante japonesa. O casal, obviamente, entra em pânico. Eles param o carro e descem para descobrir o que acabaram de atingir. Mas existe um problema. Não havia absolutamente nada ali. Eles procuram na frente do veículo, ao redor e até debaixo do carro. Nenhum corpo. Nenhum objeto. Só que existe um detalhe que aparentemente passou despercebido por todos. Quando observamos a gravação com mais atenção, podemos ver algo surgindo parcialmente debaixo do veículo. Um rosto. A figura parece estar olhando diretamente para a câmera. Se realmente havia alguém debaixo daquele carro, por que ninguém conseguiu enxergar? O próximo vídeo é um pouco diferente. No início da gravação, vemos um homem aparentemente aterrorizado olhando para uma porta de vidro. Do outro lado, parece haver alguma coisa. A figura começa a mexer a porta violentamente, como se estivesse tentando entrar. O homem permanece parado, tentando entender quem ou o que está fazendo aquilo. Até que, de repente, a movimentação para. Por alguns segundos, tudo fica em silêncio. E então um enorme rosto aparece no vidro. Sem saber o que acabou de acontecer, o homem cria coragem e abre a porta para verificar o lado de fora. E não encontra ninguém. Nos comentários, algumas pessoas fizeram uma associação bastante curiosa. Segundo elas, a figura poderia lembrar a Shikakuzama, uma das lendas urbanas mais conhecidas do Japão.
E quando alguém percebe sua presença, pode já ser tarde demais. Agora vamos para uma gravação que envolve algo que provavelmente não existia nas antigas histórias de fantasmas. Inteligência artificial. Nesse vídeo, um jovem estava fazendo uma transmissão ao vivo enquanto testava um aplicativo de reconhecimento facial. O programa era capaz de identificar rostos e estimar informações como idade, gênero e até mesmo emoções. No começo, tudo funciona normalmente. Até que algo estranho acontece. Atrás dele, a porta do quarto começa a se abrir. E, ao mesmo tempo, o aplicativo detecta um segundo rosto. O problema? Não existe ninguém ali. Segundo os dados apresentados pelo aplicativo, aquela suposta pessoa seria do sexo feminino. E teria uma idade estimada entre 560 e 565 anos. Além disso, a inteligência artificial identifica uma emoção: raiva. O vídeo termina pouco depois disso. E ficamos sem saber o que realmente aconteceu naquela casa. A explicação mais óbvia seria um erro do aplicativo. Sistemas de reconhecimento facial podem interpretar sombras, objetos e padrões aleatórios como rostos. Isso poderia explicar a detecção. Mas existe um detalhe difícil de ignorar. A porta também abriu naquele exato momento, e aparentemente não havia ninguém atrás dela. Também não existe nenhum objeto claramente visível que explique o suposto rosto. O que exatamente fez aquela inteligência artificial enxergar uma mulher de mais de 500 anos naquele quarto? E para terminar, temos um caso que, sinceramente, é um dos mais perturbadores dessa lista. O que deveria ser apenas mais uma noite de trabalho para um taxista acabou se transformando em uma situação bastante difícil de explicar. O homem estava trabalhando durante a madrugada, como fazia normalmente. Até que, em determinado momento, uma mulher teria feito sinal para que ele parasse. O taxista encosta. A porta traseira se abre. Mas ninguém entra. Mesmo assim, a porta se fecha sozinha. E o mais estranho é que o motorista simplesmente continua a viagem como se uma passageira realmente estivesse dentro do carro. A princípio, seria fácil pensar que o homem estava apenas cansado. Mas então a câmera do veículo registra algo que torna tudo muito mais estranho. Por alguns segundos, uma silhueta aparece no banco traseiro. É possível distinguir o formato de uma mulher. E quando aproximamos a imagem, podemos perceber algo ainda mais perturbador. Depois disso, o vídeo termina. Mas segundo o próprio taxista, ele teria visto aquela mulher durante toda a viagem. Para ele, não havia nada de estranho. Era apenas uma passageira comum. Até que chegou o momento de perguntar onde ela queria descer. A resposta? No cemitério da região central de Fukushima. Porque o motorista parecia conversar naturalmente com alguém que a câmera aparentemente não conseguia registrar. E esses foram alguns dos registros mais estranhos e perturbadores que encontramos vindo do Japão. Se algum desses casos chamou a sua atenção, deixe nos comentários qual deles mais te assustou e, principalmente, o que você acha que realmente aconteceu. Se você curtiu o vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.